atribulado e angustiado, neste mundo triste a vagar, caído, conquistado, sem esperança e solitário. Será que alguém pode me ajudar? É um livro maravilhoso, que você possa estudá-lo. Ele é um dos poucos livros da Bíblia que tem uma promessa no final, dizendo assim: bem-aventurado é todo aquele que lê as palavras desse livro. Olha que promessa linda. Bem-aventurado aquele que lê as palavras deste livro. O livro de Apocalipse é maravilhoso. Ele começa no capítulo 1, falando de João, que estava ali exilado na ilha de Patmos. Diz a tradição que João foi... Todos os discípulos de Jesus, todos os discípulos foram mortos à espada. Tiago foi decapitado. Paulo não era discípulo de Jesus, mas também foi decapitado. Pedro foi, pela tradição, não está na Bíblia, porque a Bíblia não acompanha a morte dos homens de Deus, mas Pedro foi crucificado. A tradição diz de ponta cabeça, porque quando ele estava para ser crucificado, ele pediu que não crucificasse como o Senhor, pois ele não era digno. E João, diz a tradição que tentaram matar João 3 vezes, que ele chegou a ser colocado num caldeirão de azeite quente e saiu vivo por milagre de Deus. E o Império Romano, já que a gente não consegue matar esse sujeito, vamos botar o sujeito numa ilha. Exila João numa ilha chamada Ilha de Patmos. E ali na Ilha de Patmos, João tem visões maravilhosas a respeito do futuro. Deus leva João em espírito para o dia do Senhor. Ele vê o arrebatamento da igreja, ele vê o céu, ele vê a terra, ele vê todo o cataclisma do fim do mundo, o Armagedon, o milênio, a vitória de Cristo sobre Satanás, os novos céus e a nova terra e a nossa redenção. E a palavra de Deus se conclui no livro de Apocalipse como revelação completa para nós, através desse momento na vida de João. Um momento lindo. João escreve na Ilha de Patmos. Interessante é que todo livro que saía, o Império Romano lia antes. E se eles lessem algo falando da grandeza de Jesus, eles não permitiriam que aquele livro saísse da ilha. Mas porque Apocalipse é escrito numa forma cheia de códigos, cheia de coisas espirituais que o homem carnal não compreende, eles acharam que o texto era uma loucura e deixaram passar. E glória a Deus, não foi por acaso que deixaram passar, foi para que chegasse até mim, foi para que chegasse até você essa palavra maravilhosa, falando da redenção e da nossa esperança que está em Cristo Jesus, que não é uma esperança apenas para essa vida, mas é uma esperança eterna para todo sempre. Ali na Ilha de Patmos, quando ele é tomado pelo espírito e chega ao céu, a primeira pessoa que ele vê é Jesus. Você já imaginou isso? Você vê Jesus, você tem um arrebatamento e você tem a visão de Jesus. Só que o Jesus que ele vê não é o Jesus que Tomé viu com os furos nas mãos, não é aquele Jesus de forma carnal. Ele vê Jesus aqui no capítulo 1. Se você abra comigo aqui, olha, Apocalipse capítulo 1 diz assim: voltei-me, versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro, que representam a igreja, e no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho do homem, vestido com vestes talares, cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés eram semelhantes a latão reluzente refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Na sua mão direita tinha 7 estrelas, na sua boca saía uma afiada faca de espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol que resplandece na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua mão e dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive. Foi morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, o que tens visto e o que são, para que depois dessas coisas que vão acontecer. Ele vê Jesus, mas ele não vê aquele Jesus como
existem muitas figuras, fraco, numa cruz, pendurado. Ele vê Jesus em glória, o seu rosto é como o sol. Quando ele viu Jesus, ele caiu de joelho. Tamanha glória e poder que existe em Jesus. O nosso Jesus não é um Jesus que nós podemos olhar para uma imagem, para um quadro e podemos desenhar. O nosso Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é grande e poderoso, o seu rosto brilha como o sol. Você já imaginou se nós víssemos Jesus nesse momento? Todos nós cairíamos no chão com o rosto em terra, dizendo: ai de mim, pecador. Ele vê Jesus, e Jesus então começa a falar, e o início de Apocalipse ele começa a falar às 7 igrejas. Toda vez que você vê na Bíblia o número 7 significa aquilo que é completo, a totalidade. Ele escreve 7 cartas à igreja, representando toda a igreja na face da terra, durante todos os anos em que a igreja vai viver, para dizer o seguinte: meu irmão, não é a tua inteligência, não é a tua capacidade, não são os teus recursos, mas é a tua unção. O crente precisa estar cheio do Espírito Santo, com ouvidos abertos, com joelhos dobrados e ouvindo a voz de Deus, porque Deus vai te usar para mudar tantas realidades, de tantos Johns, de tantas Marias, de tantas Melissas e de tantas pessoas que precisam de Deus que habita em você. Há lugares que a igreja jamais vai chegar, mas você vai chegar. No teu trabalho, aquele lugar tão difícil que você está falando, que está pensando em sair, aquelas pessoas precisam de você. Eu não chego lá, mas você chega. Eu não chego lá, o pastor Valdomiro não chega lá, mas você chega. E se você chega, Jesus chega junto com você, para transformar essa nação. Eu creio nisso. Talvez nem todos vocês chegaram ali naquele orfanato, mas os jovens chegaram. E nós suportamos eles em oração, nós suportamos eles ajudando com recursos, e podemos ir também, porque Deus te chamou para fazer a diferença. Talvez nessa noite aqui você entrou sendo assim, ó, mais ou menos. E eu quero repetir para você não esquecer: ou o peixe é bom, ou o peixe é ruim. Ou o peixe é ruim, ou o peixe é bom. Sabe por quê? Porque para Jesus, no reino de Deus, não existe peixe mais ou menos. O peixe bom vai para o cesto, o peixe ruim ele lança fora. Que nessa igreja, que na sua vida, meu irmão, você seja um peixe bom, daqueles que alimentam, viu? Que alimentam a vida dessa nação, daqueles que pegam aquela pessoa desnutrida e se dão para alimentar para a glória de Deus.